Colin Stan nasceu no dia 31 de dezembro de 1956, em Eugene, Oregon, e pouco se sabe sobre a infância dela. As notícias sobre a Colin começam a aparecer em uma quinta-feira, no dia 19 de maio de 1977, quando ela já tinha seus 20 anos de idade e tomou uma decisão que mudaria para sempre a sua vida. Era aniversário de um amigo dela e ela queria viajar até a Califórnia, em Westwood, para poder participar de uma comemoração que teria. Só que o carro dela estava quebrado e esse lugar ficava a pelo menos 800 quilômetros de distância da casa dela. Então era bem longe, mas mesmo assim ela queria muito ir. Então ela teve a ideia de pegar carona com estranhos na estrada. Então ela ia de carro em carro até chegar no destino final dela. E aparentemente isso era uma prática muito comum naquela época e eu acredito que até hoje continua sendo. Já aproveitando a deixa, pessoal, nunca façam isso, nunca peguem carona com pessoas estranhas que vocês nunca tenham visto na vida. E até se você já viu, gente, muito cuidado, porque muitas das vezes as próprias pessoas que a gente conhece fazem mal pra gente, a confirmação. Então, muito cuidado, se a pessoa, porque eu não consigo chegar até tal lugar. Provavelmente ela tem um celular, então ela que usa o GPS dela. Ou se você for dar alguma informação, não fica muito perto do carro dela, fica um pouquinho longe, para não ter chance dela te puxar para dentro do carro. Tem um vídeo aqui, um caso que eu vou gravar pro canal, que acontece isso, de uma pessoa tá dando informação para alguém e ela ser puxada. Então tome muito cuidado. E aí, durante essas caronas que ela tava pegando, ela chegou a parar em uma cidade chamada Red Bluff, que ficava na Califórnia. E lá um veículo com 5 homens parou e perguntou se ela queria carona, só que ela achou melhor não aceitar. Então ela ficou ali esperando que outras pessoas passassem para poder oferecer carona para ela. Então pouco depois passa uma van azul e oferece uma carona para ela. E como as pessoas que estavam lá dentro eram um casal e um bebê, ela não viu problema em aceitar, então ela entrou na van com eles. E segundo ela, enquanto ela estava na van, ela percebeu que esse homem que dirigia, ele não parava de olhar para ela pelo retrovisor do carro. E que enquanto ela estava ali, ela estava sentindo uma coisa muito ruim. Teve um momento em que eles pararam para poder abastecer o carro em um posto de gasolina. E ela disse que foi ao banheiro e que lá ela sentiu uma coisa muito, sabe, uma vontade de ir embora, de fugir, de pular a janela e não olhar para trás. Só que ela se controlou, ela pensou que aquilo ali fosse apenas um medo e ela voltou para a van com eles. Mas quando ela voltou para o carro, tinha uma caixa de madeira no banco de trás. Essa caixa não estava lá antes. Só que ela não pensou que não fosse nada, então ela apenas entrou no carro e seguiu viagem com eles. E pouco depois, eu acho que cerca de 15 minutos depois, eles pararam novamente o carro em uma estrada mais afastada e disseram para ela que eles queriam descer para poder olhar umas cavernas que tinham ali pela região. E a Colin não viu problema, então ela ficou esperando eles dentro da van. E enquanto eles saíam do carro, ela ficava observando eles, né? Então a esposa desse homem que estava no carro, ela ficou próxima ao rio com a criança esperando. E de repente, o homem que estava ali acompanhando ela, ele volta para a van muito rápido e se senta junto com a Colin no banco de trás do carro. Então ele puxa uma faca, coloca na garganta dela e diz para ela ficar quieta, para ela não fazer nenhum barulho nem nada do tipo. Vendo os olhos dela, e logo em seguida ele pega essa caixa que estava ali e coloca na cabeça dela. Essa caixa pesava cerca de 9 quilos e ela tinha sido feita por ele mesmo para poder ser usada na cabeça de uma pessoa. Ela tinha uma trava para a pessoa não conseguir abrir e, além disso, devido ao tamanho da caixa, era muito difícil ouvir o que estava acontecendo do lado de fora. A Colin também estava vendada, o que impossibilitava ela de ver alguma coisa. E a estrutura da caixa era bem pequena, então era bem quente ali dentro, e isso tornava muito difícil, né, para ela respirar de dentro da caixa. Depois disso, a mulher volta para dentro do carro com o bebê, e eles voltam para Red Bluff, que era o mesmo lugar que o casal morava. Quando eles chegam na casa, a Colin é levada diretamente para o porão, e o homem tira as roupas dela, prende os braços dela em umas vigas que tinham no teto, e deixa ela suspensa no ar. Então aí ele começa a chicotear e a espancar. E ele também chegou a eletrocutar. Ela disse que levou de 10 a 15 minutos para ele parar de torturá-la e que logo em seguida a esposa dele entrou no porão e os dois tiveram relações sexuais de frente para Colin. Então o intuito era que ela visse eles se relacionando. E ela também falou que tinha uma revista ali no porão que tinha a imagem de uma mulher na mesma posição em que ele tinha deixado ela. Depois disso, a Colin desmaia e ela só acorda novamente com eles colocando ela em uma outra caixa. Era uma caixa bem maior, que parecia um caixão. Só que ela precisava ficar encolhida para poder caber ali dentro.
E eles tampam essa caixa, né, botam a tampa nela e deixam ela lá embaixo e sobem pro andar de cima da casa. O casal que havia sequestrado a Colleen se chamava Cameron e Janice. Ele tinha 23 anos de idade e ela tinha 19 na época em que o crime aconteceu. E os dois haviam se conhecido quando a Janice tinha 15 anos de idade e o Cameron 19. Ela era uma jovem muito insegura, ela tinha crises de epilepsia e os pais dela eram muito rígidos. Eles mal deixavam ela sair de casa, principalmente se fosse com um menino, então era certo que eles não iriam deixar ela sair para se encontrar com nenhum rapaz. Então, quando ela conhece o Cameron, ela pede para ele ir falar com os pais dela. E por algum motivo, os pais dela permitem que os dois saiam em um encontro. Depois disso, ela e o Cameron começam a se relacionar, então eles começam a namorar. E não demora muito para Janice descobrir que o Cameron tinha fantasias sexuais doentias, que incluíam escravidão sexual. Então, conforme os dois começaram a namorar, ele começou a usá-la como sua escrava. Só que ela não estava gostando de ocupar essa posição na relação dos dois. Então, eles chegaram em um acordo de envolver uma terceira pessoa. Essa pessoa sofreria todos os abusos, né, no lugar dela. E enquanto isso, ela apenas teria relações sexuais normais com Cameron. E aí é quando, durante um dia normal, enquanto eles andavam de carro, surge uma jovem desacompanhada pedindo carona para chegar em outra cidade. E eles veem isso como uma oportunidade para colocar em prática esse plano deles. A Colleen passou a ficar 23 horas por dia trancada naquele caixão, que normalmente era colocado debaixo da cama do casal. E ela só era liberada para sair de lá nos momentos que ocorriam os abusos. Então, enquanto ela estava lá, ela era espancada, torturada e estuprada. Ela também passou a ser chamada como K e a ser proibida de falar sem permissão. E além disso, quando ela se comunicava com Cameron, ela deveria se referir a ele como amo. Logo no início de janeiro de 1978, ela foi obrigada a se inscrever como escrava sexual do Cameron. Ele fez com que ela assinasse um contrato e disse que tudo aquilo era coisa da The Company, que por sinal era uma espécie de grupo ou seita que ele inventou para poder manipular ela. Então ele dizia que se ela tentasse fugir, eles iriam caçá-la e ela seria assassinada. E que eles também fariam mal à família dela, o que deixou ela muito pressionada, muito coagida a obedecer ele e a não tentar fugir. Com o tempo, então, o Cameron havia modificado o plano inicial de apenas mantê-la como escrava dele, e ele passou a manter relações sexuais com ele. Nesse mesmo ano, né, 1978, a Janice deu à luz o segundo filho do casal. E um detalhe é que as crianças não sabiam o que estava acontecendo na casa. Para elas, a Colleen apenas era uma empregada e que ela estava ali apenas para ajudar com as tarefas domésticas e a cuidar deles. E que à noite, segundo o próprio Cameron, ela iria embora. Só que à noite era o momento em que ocorriam esses abusos e o Cameron, ele ameaçava a Colleen para ela não fazer nenhum barulho nem nada do tipo para não acordar as crianças. Em 1981, 3 anos depois que a Colleen foi sequestrada, o Cameron passou a permitir que ela mantivesse contato com a família dela, então ela podia fazer telefonemas e visitas. Só que mesmo ela tendo essa liberdade para estar perto da família dela e manter contato com eles, ela tinha tanto medo do Cameron e da história que ele havia inventado sobre a The Company que ela não tinha coragem de contar pra ninguém o que estava acontecendo com ela. Teve um dia em que eles foram até a casa da família dela e o Cameron se apresentou como namorado dela e eles tiraram uma foto juntos. Que segundo a Colleen, ela estava tão feliz por poder revê-los depois de tanto tempo que ela não conseguia parar de sorrir. Então, nessa foto, ela estava sorrindo ao lado dele. Todo o tempo que a Colleen havia passado longe da família dela, esses 3 anos, a família dela estava pensando que ela havia fugido, que ela teria entrado em uma seita, algum culto, algo assim. E isso foi reforçado quando ela voltou para casa e ela estava muito magra, muito pálida, ela vestia roupas caseiras e eles acabaram ficando com medo de perguntar para ela, de fazer alguma coisa, porque ela poderia fugir novamente e sumir, então eles não saberiam mais onde ela estava. E mesmo com tudo muito estranho, eles acabaram não perguntando nada, não falando nada. Um outro detalhe é que mesmo ela morando na casa da família, junto com o casal, ela não se alimentava bem, ela comia restos de comida. E quando ela precisava fazer as necessidades dela, o Cameron dava uma panela ou um pinico, alguma coisa assim, para ela colocar entre as pernas dela e fazer as necessidades dela, então ela não costumava usar o banheiro. Como eu falei, o Cameron estava permitindo que ela tivesse contato com a família dela, né?
Só que teve um certo momento ali em que ele começou a pensar que estava dando muita liberdade para ela, então ele voltou a trancá-la em casa, voltou a deixá-la presa no caixão que ela ficava debaixo da cama por cerca de 2 anos. Eventualmente, conforme ele ganhava confiança nela, ele passou a permitir que ela passasse mais tempo fora do caixão, então ela passou a ajudar nas tarefas da casa e a cuidar dos filhos dele. Ela também arrumou um emprego como garçonete em um hotel que tinha próximo da casa deles. E segundo fontes, a Colin também passou a ser obrigada a ajudar o Cameron a construir uma espécie de masmorra subterrânea para que ele mais tarde levasse mais escravos para lá. Até que em 1984, depois de 7 anos de cativeiro, o Cameron resolveu pedir para Colin se tornar a segunda esposa dele e passou a ter relações sexuais com ela na mesma cama que ele dividia com Janice, o que não a agradou. E detalhe é que a Janice também tinha ganho um apelido do Cameron, ela era chamada de prostituta. Com o tempo, a Janice passou a participar de reuniões bíblicas e durante um dia que ela estava se confessando com o padre, ela comentou tudo o que estava acontecendo na casa dela. Então ela foi orientada a pegar a Colin e os filhos dela e a fugirem de lá, irem embora e denunciá-lo para a polícia. E foi quando ela sugeriu para Colin que as duas fugissem. Em uma entrevista, a Colin também chegou a comentar que achava que o Cameron tinha ameaçado a Janice, que ele tinha feito alguma coisa com ela para ela ter tomado aquela iniciativa depois de 7 anos, quase uma década, né? Só que como ela estava sendo tanto tempo manipulada, né, para poder pensar que tinha uma organização observando ela, ela tinha muito medo de tentar fugir, porque ela sabia que se ela fugisse ou se fosse pega, alguma coisa aconteceria com a família dela, ela seria assassinada. Mas a Janice conta para ela que não existia nenhuma organização, que tudo era invenção dele para poder manipulá-la e controlar ela, né, mantê-la dentro da casa. Então as duas esperam ele sair de casa para trabalhar e vão até uma estação de ônibus. A Janice liga de lá pro Cameron para poder dizer que ela estava indo embora, que ela havia abandonado ele. E segundo fontes, ele teria reagido em prantos a isso. Em um primeiro momento, as duas não denunciaram ele, pelo contrário, a Janice continuou mantendo contato com ele regularmente pelo telefone. Ela estava tentando dar uma segunda chance a ele. No entanto, depois de 3 meses, uma denúncia foi feita. A própria Janice informou ao tenente Jerry Brown, da polícia de Red Bluff, sobre os atos de Cameron e, segundo ela, além da Colin, ele também havia sequestrado, torturado e assassinado uma mulher chamada Mary Elizabeth Spanhawk, que na época tinha 19 anos de idade e havia desaparecido no dia 31 de janeiro de 1976, em Chico, Califórnia. Segundo a versão que a Janice contou, ela havia sido sequestrada enquanto voltava para casa a pé e levada diretamente para o porão da casa deles, onde ela foi pendurada pelos pulsos, assim como a Colin, e despida antes de ser torturada durante um dia inteiro e baleada no estômago com uma espingarda de chumbinho e estrangulada. O corpo dela foi enrolado em cobertores e descartado em uma cova rasa perto do Parque Nacional Vulcânico Lassen. Inclusive, durante o tempo que a Colin passou em cativeiro, ela chegou a ver uma foto dessa jovem na casa do casal, no mesmo caixão em que ela ficava. No entanto, o Cameron não foi acusado pelo assassinato dessa jovem devido à falta de provas, e o caso segue até os dias de hoje em aberto. Em novembro de 1985, o Cameron foi condenado por sequestro e agressão sexual e também pelo uso de faca. Ele foi condenado a 104 anos de prisão e durante sua sentença, o juiz do caso o chamou de o psicopata mais perigoso que já encontrei. Ele afirmou em seu depoimento que realmente havia sequestrado a Colin, mas que depois ela permaneceu com ele por livre e espontânea vontade, depois de se apaixonar por ele, uma vez que ele fornecia casa e ajuda a ela, que segundo a sua versão era dependente do uso de substâncias. Além disso, 2 pessoas conhecidas pelo Colin, eu acho que eram membros da família dele, testemunharam a favor dele e disseram que não haviam percebido nada de errado com a Colin e que também, algumas vezes que elas ligavam para casa, quem atendia o telefone era ela. Em seu depoimento, a Janice disse que o Cameron abusava dela, manipulava e fazia lavagem cerebral. Segundo ela, ele a ameaçava para poder participar dos momentos de tortura que fazia com a Colin, o que fez com que ela recebesse imunidade total por testemunhar contra o marido. A data prevista para que o Cameron pudesse solicitar sua liberdade condicional era 2023, no entanto, devido ao Programa de Liberdade Condicional para Idosos da Califórnia, essa data foi alterada para 2015, ou seja, 7 anos antes do previsto, devido à idade avançada do Cameron,
que na época tinha 62 anos de idade. Mas em 16 de abril de 2015, o pedido dele foi negado e agora ele só estará elegível para solicitar a liberdade condicional em 2030. Atualmente, tanto a Janice quanto a Colin têm novas identidades e a Janice se tornou assistente social registrada e passou a trabalhar como profissional de saúde mental, enquanto a Colin continua sofrendo de dores crônicas nos ombros e nas costas devido ao tempo que passou trancada na caixa. Ela também passou por anos de terapia e atualmente trabalha como voluntária em uma organização que ajuda mulheres vítimas de abuso chamada Red Warman Refuge Center, e além disso, ela também se formou em contabilidade. Ela se casou 4 vezes, uma vez que seus 3 casamentos anteriores resultaram em divórcio, e teve uma filha. É isso, pessoal, o caso fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito, e deixa pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse caso.